Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área, começando nesse dia 20 de dezembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta e vamos juntos. Mas antes eu queria agradecer a você que é inscrito no meu canal. Se você que não é, quiser chegar, se inscrever, dar um like, comentar e compartilhar, seja bem-vindo, que Deus abençoe cada um. E obrigado, Senhor, 36 anos de vida hoje. Que Deus me abençoe sempre e que eu consiga realizar aquilo que eu penso com relação ao meu canal e com relação ao que eu penso daqui para frente. Obrigado, meu Deus. Deus me continue dando vida, saúde e luz e vamos tocar junto para a gente falar hoje do São Paulo Futebol Clube. O Lucas está próximo de renovar com o São Paulo por mais 3 anos. Olha que notícia boa. E aí o Lucas é um jogador importante para o São Paulo, ao meu ver, jogador da velocidade e um jogador que dá muito para o São Paulo. Outro jogador que já chegou é o Damian Bobadilla, jogador que o São Paulo vai pagar cerca de 10 milhões aí pelo passe dele, parcelado em 2 anos. Jogador paraguaio de 22 anos, vem para a posição do Alisson. São Paulo precisando realmente de reforços. E o Lucas, para mim, é um jogador sensacional. São Paulo mantendo ele. Da minha Bobadilha é aquele volante moderno que faz gols, jogador que chega de trás. Para mim, uma ótima contratação para o São Paulo. Eu quero que vocês comentem aí. Gostaram, torcedor do São Paulo, dessa contratação? Para mim, excelente. Jogador que chega de trás, sabe fazer bem aquele volante surpresa. São Paulo acerta na contratação. 22 anos, com potencial de revenda. Parabéns, presidente Júlio Casares. Agora também é esperar para ver se vai vingar. Senão vai ser mais um ou outro. Tem que ter calma. Mas é um jogador que fez uma boa Libertadores. É um jogador novo, com potencial de revenda. Mas tem que ter calma. Por causa do Mendes. O Mendes chegou no São Paulo com muito alarde e acabou não dando certo. E ele é bom jogador. Para mim deveria ficar.
Ele tem oportunidade, mas eu não sei se vai ficar. Então tem que ter um pouquinho de paciência. O Lucas já é um jogador que o São Paulo conhece, o torcedor do São Paulo sabe que ele veio, lembrou o Raí contra o Corinthians, destruiu o Corinthians, né? Aquele jogo que o São Paulo realmente foi o jogo que o São Paulo se protagonizou para ser campeão da Copa do Brasil, né? E o Lucas é um jogador importante aí para o São Paulo. São Paulo que realmente está muito bem encaminhado. Provavelmente antes do Natal o São Paulo já quer resolver, segundo o Diário Lance, essa questão dessa renovação. Quer resolver a renovação do contrato do Lucas por mais 3 anos. Parabéns ao Júlio Casares. Vamos conversar com o Vanderlei Luxemburgo. Boa noite, Luxa. Dia 20 de dezembro, você aqui com nós. O que você está achando do São Paulo? Renovação do Lucas por mais 3 anos, essa contratação do Bobadilha. Esse São Paulo vai incomodar em 2024, Luxa? Boa noite. Boa noite a todos, o Pajé tá falando com vocês, tá certo? Primeiramente eu queria dizer que o São Paulo tá acertando uma boa contratação. O Damian Bobadilha é um jogador que sabe sair muito bem pro jogo, tá certo? É o tipo volante moderno, tá certo? Que sai de trás, faz gols. É um jogador que incomodou o Palmeiras na Libertadores, tá certo? É novo, tem potencial de venda. O São Paulo acerta na contratação, um jogador que a gente pode esperar muito dele, porque ele é muito versátil, tá certo? Ele é um segundo homem de meio de campo, sabe muito bem pro jogo, sabe cadenciar o meio de campo, e é um jogador que para mim disputa posição com o Alisson. Então o São Paulo realmente acerta na contratação. Agora o São Paulo vem forte, tá certo? O São Paulo fez uma grande temporada. Então o São Paulo é um time muito perigoso, tá certo? Para mim o São Paulo ainda precisa do centroavante, pô. Contratou esse Eric do Ceará, que é um jogador muito bom, um jogador que é um ponta, que dribla muito, tá certo? Tem o Caleri. O São Paulo ainda precisa do centroavante. O cara que faça gol, tá certo? Pra ser reserva do Caleri. E é importante manter o Caleri, porra. Não pode liberar o Caleri. O jogador, pra mim, que foi decisivo, fez o gol do título na Copa do Brasil. E com certeza o São Paulo, pra mim, incomoda em 2024, tá certo? Com certeza, o time do São Paulo é um time muito perigoso, né? Bem armado, tem um treinador cascudo, que a gente não precisa dizer, que é o Dorival Júnior. E fez uma temporada sensacional. O Vanderlei, gostou da quase renovação do Lucas por mais 3 anos, encaminhado? O que você acha do Lucas? Acho que é um bom negócio para o São Paulo e para ele? Bom negócio tanto para um quanto para o outro. Um jogador sensacional, é o jogador do drible, é o jogador que destrói o adversário. Ele acabou com o Corinthians, tá certo? Acabou com a gente numa semifinal de Copa do Brasil. É um jogador perigoso, é um jogador sensacional para ele e para o São Paulo. Ambos estão bem servidos, né? É um jogador realmente que desequilibra e ele faz a diferença, pô. É um jogador que não tem o que falar dele. Tem o que falar do Lucas, é um jogador que tem a cara do São Paulo e faz muito bem renovar com o São Paulo. E o Júlio Casares faz muito bem renovar com ele, porque muitos clubes, até surgiu notícia do Flamengo, queria ele um certo tempo. Então é um jogador que realmente resolve. Ele faz a diferença. Tá difícil achar um jogador que tem a técnica, tá certo? Que tem o drible, que tem a arrancada, tá certo? E o Lucas é esse jogador. E o São Paulo realmente ganha muito com isso e ele também ganha ficando no São Paulo. Você acha que o São Paulo, por ter ganho a Copa do Brasil esse ano, ele se credencia o ano que vem contratando mais um centroavante, de repente contratando mais algumas peças? Você acha que o São Paulo dá para brigar e incomodar na próxima temporada, Vanderlei? E sobre o Rames Rodrigues? Você acha que o Rames Rodrigues tem que ficar no São Paulo ou não? Eu digo que sim, que o jogador tem que ter chances. É um jogador que cadencia, experiente, mas também tem que querer jogar e o Dorival também tem que dar oportunidade. O que você vê em relação a isso? O Rames, eu acho que é um jogador sensacional. Foi muito bem no Real Madrid, num tempo, começou bem, depois desandou, foi pro Bayern, tá certo? E precisa se reencontrar, e precisa querer jogar, pô. Precisa entender o que é o São Paulo, tá certo? O São Paulo não é a casa da mãe Joana, o São Paulo é um dos maiores times do mundo, tá certo? Com relação ao São Paulo ganhar títulos, eu acredito que sim. O São Paulo enfrentou o Palmeiras, enfrentou nós, quando eu era treinador do Corinthians, enfrentou o Flamengo, tá certo? E o São Paulo não tremeu pra ninguém, porra. O São Paulo tem camisa, porra. O São Paulo pode se incomodar. Perde muito com a saída do Beraldo, que é um zagueiro novo, sensacional, porra. Mas realmente o São Paulo vai repor. Eu acredito que o São Paulo venha forte, tá certo?
E o São Paulo é um time perigoso. Com relação ao Rames Rodrigues, ele tem que jogar, porra. Ele tem que entender o que é o São Paulo. E é claro que o Dorival tem que dar oportunidade para ele. Mas o São Paulo tem um esquema tático, tá certo? Você tem o Pablo Maia, você tem o Alisson, tá certo? Aí você tem o outro moleque, o Lucas. Você tem o Ayrton Rato, que é um jogador que é muito criticado, que falam mal dele, tá certo? Mas um jogador que deu assistência no último jogo contra o Flamengo, pro Luciano, que é outro jogador que faz muito bem aquilo que o São Paulo precisa. É raçudo. Aí você tem o Caleri na frente, tá certo? Aí você tem o lateral esquerdo do São Paulo, o Caio Paulista, que é um jogador também que faz muito bem aquilo que o torcedor do São Paulo espera. Você tem o Rafinha na direita. Aí você tem o Arboleda na defesa. Tem o Diego Costa. Tem o Rafael. Então o São Paulo tem peças, tá certo? E se trouxer mais algumas peças que vão encaixar, o São Paulo pode incomodar com certeza. Não é um time que deve para ninguém. O São Paulo enfrenta qualquer time no futebol brasileiro de igual para igual. E às vezes esquecem que o São Paulo tem camisa, que o São Paulo é um time forte. O São Paulo estava meio amortecido, tá certo? Mas o São Paulo agora levantou o gigante graças ao Júlio Casares, pelo trabalho que fez, pela estrutura. E o São Paulo, para mim, hoje é um time que pode realmente enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Atlético, enfrentar o Flamengo. O São Paulo não deve nada para ninguém, mas tem um elenco muito bom, tá certo? Precisa ainda de algumas contratações. Eu acho que o Lucas é um jogador ficando no São Paulo, um grande reforço. Mas eu acredito que o São Paulo contratou esse jogador, o Eric, bom jogador, chega para ser titular. O Luiz Gustavo, jogador experiente, é bom jogador também, fez uma Copa do Mundo ruim, mas é um jogador experiente que vai dar experiência para o meio de campo do São Paulo. Contratou outros jogadores que o São Paulo trouxe agora, Baralho. Bobadilha, jogador jovem, tem condição de fazer um bom trabalho, tá certo? Ainda falta um centroavante. Estão falando do Pedro Raul, que é um jogador que foi muito bem no Vasco, foi muito bem no Goiás, e quem sabe não decide bem no São Paulo, tá no futebol mexicano. Mas eu acredito que o São Paulo vai incomodar e tem tudo para fazer um ano muito bom. Ô Vanderlei, você disse um dia que gostaria de treinar o São Paulo. Tem esse pensamento ainda? Ainda dá para treinar o São Paulo? Ou você acha que não? Que já encerrou esse ciclo? Continua com essa vontade? O que você vê em relação ao Dorival? O Dorival é sensacional, porra. O que falar do Dorival? Junto do Abel, os maiores treinadores do futebol mundial, tá certo? E do futebol brasileiro. Não tem como não dizer deles, tá certo? O trabalho, o que ele coloca, a tática, tá certo? É muito boa. Coloca o jogador para ter vontade, para ter tesão. O cara entende o que é futebol, porra. Então é o seguinte, é um trabalho sensacional. Parabéns ao Dorival. Ele fez isso no Flamengo, fez no São Paulo e com certeza merecia estar até na seleção brasileira. Com relação a mim, treinar o São Paulo, sempre foi um sonho, tá certo? Treinei muitos times grandes na Europa. O projeto seria treinar o São Paulo. Mas o São Paulo tem o treinador, pô. Eu não posso falar, não posso ser inconveniente chegar aqui e dizer que eu quero o lugar do Dorival. Isso não existe, pô. Principalmente porque o futebol hoje, se você fala isso aqui agora, isso cai na imprensa. E vocês da imprensa sabem como a imprensa é meio realmente fofoquenta. Tá certo? Coloca a fofoca, isso se espalha e vão falar, o Luxemburgo tá querendo derrubar o Dorival. Isso não existe, porra. O Dorival é um treinador sensacional, competente e realmente a gente tira o chapéu para ele porque é um treinador que está levando o São Paulo muito longe, tem condição de fazer o São Paulo cada vez mais incomodar os adversários pelo aquilo que ele faz, pelo aquilo que ele coloca para os atletas. Eu acho que o São Paulo está bem servido de treinador, mas com relação a treinar o São Paulo, quem não quer treinar o São Paulo? Mas quem sabe um dia? Tudo pode acontecer. Não podemos descartar isso, tá certo? Tá certo. O Luxemburgo, São Paulo vendeu o Beraldo, zagueiro. O Paris Saint-Germain, a proposta foi irrecusável. Você acha que o São Paulo perde muito com a saída do Beraldo? O que você vê em relação a esse jogador? O São Paulo perde. O Beraldo foi um destaque da Copa do Brasil, que vocês vão lembrar. Que ele foi um dos destaques. Zagueiro seguro, porra. Jogou contra o Corinthians. Não deixou o jogador, não deixou o Roberto jogar, não deixou o Renato Augusto jogar. E é um jogador muito bom, vai fazer falta para o São Paulo. Enquanto o Arboleda vinha fazendo um grande sistema defensivo, porra. É jovem, é difícil segurar. É a proposta do Paris Saint-Germain de tanto. Não vai conseguir segurar. O futebol brasileiro hoje é inferior financeiramente, tá certo? Porque os clubes fazem loucura, vai falar que vai pagar tanto para o jogador e não tem dinheiro depois para conseguir contratar, tá certo? Não consegue bancar uma empresa para trazer o jogador. Isso é errado, porque não é o clube que tem que contratar. Tem que ser o patrocinador, tá certo? E o manager que faz isso, tá certo? Esse papel. Então, por isso o clube quebra. Então, o São Paulo realmente vai sentir falta do jogador, mas vai ter que ir atrás do mercado, tá certo?
Tem que contratar um jogador que venha para poder agregar, tá certo? E jogar junto do Arboleda. Com relação ao Diego Costa, é um zagueiro muito bom. Diego, que é zagueiro do São Paulo. Eu acho que poderia ser ele. Mas falar do Robert Renan também, que está emprestado, está no Gente, parece. É um zagueiro bom. Se o São Paulo quiser também, eu acho que tem condição de fazer uma boa dupla com a Arboleda, tá certo? O Rafinha é experiente. Você tem o Caio Paulista, que joga demais, baralho. Você tem também esse Pablo Maia, que ninguém fala nada dele, porra. O Alisson, que joga demais, tá certo? O Luciano, o próprio Hélio Rato, que é um jogador que sabe fazer muito bem aquilo que se espera dele, tá certo? E aí você tem o Galopo, você tem Michel Araújo, você tem Lucas, tá certo? Você tem Caleri. São Paulo é um time muito forte, vai incomodar, tá certo? Com certeza. Comenta aí, gente, o que vocês acharam da possível renovação do Lucas e da contratação do Damian Bumadia. Deixa um like e tamo junto. E vamos que vamos. Deus abençoe.